Olá, boa noite. Tava aqui, como sempre, fazendo o chamado, que o Instagram não colabora com o meu trabalho, mas é isso aí. Boa noite para quem está aqui. Se você se sentir aí inclinado, inclinada a enviar esse estudo para alguém, faça isso, aproveite enquanto eu estou orando para ir convidando as pessoas para entrarem e participarem, porque hoje é um tema bem importante que envolve a explicação da Arca da Aliança e do Santo dos Santos. Nós vamos encerrar a explicação a respeito do tabernáculo hoje e é isso. Vamos começar orando. E aí você fica à vontade aí enquanto eu tô orando para trazer mais pessoas aqui pro nosso estudo, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para que o teu sangue nos cubra, perdoa os nossos pecados e que haja em nós, Senhor, total purificação e remissão dos nossos pecados, para que nós estejamos nesse momento separados para Ti, Senhor, de forma especial, para que todo ensino, toda palavra, ela penetre nos nossos ouvidos e encontre um coração como terreno fértil, para que ela caia como uma boa semente e que a gente possa ver os frutos, Senhor, e que a gente seja transformado, que a gente tenha a nossa mentalidade, a nossa perspectiva, Senhor, a nossa visão até mesmo do nosso relacionamento contigo e do nosso relacionamento com o Pai, o Altíssimo, que a gente tenha uma visão transformada hoje, Senhor, para viver uma vida verdadeiramente entregue a Ti, verdadeiramente buscando um relacionamento sincero, puro, verdadeiro, não por doutrina, não por religiosidade, não por tradições, mas por entendimento, Senhor, de que fomos chamados por Ti para pertencer ao Teu reino. Abençoa cada vida que vai ouvir essas explicações, que o Espírito vivifique com todo o poder e autoridade no nome de Jesus Cristo, para que cada um possa, Senhor, receber a instrução, receber o ensino com sabedoria, com profundidade, com entendimento, e desperta o coração de cada um para querer conhecer a Ti, para querer ler a Tua palavra, para querer aprender mais de Ti, para que eles sejam abençoados, Senhor, porque quanto mais conhecimento nós temos a Teu respeito e acerca da Tua palavra, menos desânimo, menos tristeza, menos frustração nós sentimos, porque nós aprendemos a confiar em Ti, a descansar em Ti, a viver com a paz que excede todo entendimento. E quanto mais nós conhecemos a Tua palavra, mais nós conseguimos nos afastar daquilo que entristece o Teu coração, mais nós conseguimos compreender o bem que provém de toda a obra perfeita e toda a instrução que o Senhor deixou para nos proteger e para nos abençoar. Então, que haja esse amadurecimento no espírito, no coração e na vida de cada um, Senhor. No Teu nome nós oramos, Jesus, e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Boa noite, Rony, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos começar. A gente vai ler hoje. Bom, quem não assistiu ainda a live da segunda passada, lá está a introdução sobre esse tema e a explicação mais detalhada sobre o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Hoje a gente já está indo para o final dessa explicação, mas mesmo que você não tenha assistido, você vai conseguir acompanhar. Então fica aqui até o final, não saia, não disperse, procure ficar bem atento, bem atenta, para vocês conseguirem receber tudo aquilo que Deus
separou hoje para hoje, né? Tudo aquilo que ele quer derramar na sua vida. Resumidamente, na aula anterior, eu expliquei que a Arca da Aliança ela foi construída de madeira de acácia. A madeira de acácia ela representa a vida humana. Cada material que Deus ele escolheu, existe uma representação, existe um símbolo, e ela foi revestida de ouro, e o ouro representa a glória do Senhor. A arca, ela tinha uma bordadura, né? Ela tinha um detalhe à sua volta, e essa bordadura ela representa a coroa que a palavra do Senhor, que é dita como Torá no hebraico, ela representa. Então toda a instrução, na verdade, ela traz sobre nós uma coroa de sabedoria. E diferente da bordadura que tinha no altar de incenso e da bordadura que tinha na mesa dos pães da proposição, porque aquela coroa do altar de incenso, ela representava a realeza sacerdotal, né? O trabalho sacerdotal. A coroa na mesa era a realeza monárquica, né? A realeza, a coroa, na verdade, né? A coroa sacerdotal e a coroa da realeza, a coroa daqueles que reinariam sobre o reino de Israel. E somente duas linhagens podiam receber a coroa sacerdotal ou a coroa real. A coroa sacerdotal, somente a linhagem de Levi, e a coroa real, somente a linhagem de Davi, né, dentro da tribo de Judá. Então, só que a coroa da Torá, a sabedoria, era algo que qualquer indivíduo do povo de Israel poderia receber, porque conhecer a Deus é algo que Deus ele deseja, né, que haja no coração do homem, né? O desejo do coração do homem que agrada ao Senhor é conhecê-lo, é querer conhecer a sua palavra, é querer agradá-lo, é querer andar debaixo da sua instrução, que em resumo está na Torá. Ali no Santo dos Santos, né, só resumindo também, era o ambiente que somente o sumo sacerdote ele podia entrar. O sumo sacerdote ele tinha um papel importantíssimo dentro do povo de Israel, porque ele mediava, né, a relação entre o povo e Deus no que dizia respeito à expiação de pecado. Então, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e somente uma vez por ano ele podia entrar naquele ambiente que era totalmente glorificado e glorioso, porque ali manifestava o esplendor da glória de Deus, que é a Shekinah, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali porque ele representava o serviço mais separado, mais santificado dentro do povo de Israel. Ele só entrava uma vez por ano porque Deus estabeleceu o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que era um dia em que todo Israel se separava 10 dias antes, primeiro dia do mês de Tishrei, eles se separavam, eles reservavam 10 dias para meditar na palavra, para meditar nas suas próprias vidas, nas suas atitudes ao longo do ano, porque o ano do calendário civil judaico, ele começa no primeiro dia de Tishrei, que não é 1º de janeiro. Primeiro dia de Tishrei, ele está entre setembro e outubro. E ali, tá bom, Gi? E ali ele então começa, né? Eles contam um ano, então todo o primeiro dia do ano eles paravam e celebravam, mas nos 10 dias seguintes eles ficavam meditando, ficavam mais reflexivos, pensando sobre as atitudes que fizeram, que cometeram, os erros que cometeram, as transgressões que eles cometeram, e eles então se reuniam no dia da expiação em jejum, eles passavam um dia inteiro jejuando, e nesse dia
eles apresentavam nas confissões os seus pecados e o sumo sacerdote, ele apresentava a expiação do pecado. Ele apresentava 2 animais, que é da mesma espécie, um era sorteado para ser o que era imolado fora do arraial, o outro era imolado para colocar como oferta ali no altar de bronze, e o sangue desses animais eram usados de acordo com as ordenanças do Senhor para serem passados no chifre do altar de bronze e no altar menor, no altar do incenso, e também era, como é que fala? Aspergido, lembrei da palavra, ele era aspergido no propiciatório, que a gente vai estudar hoje com mais detalhes. E o sumo sacerdote entrava 4 vezes nesse dia diante do Senhor para apresentar a intercessão em favor de Israel, e depois de toda essa ordenança que Deus estabeleceu, ele saía diante do povo e trazia a bênção, que é chamada de bênção aarônica, que era a bênção para abençoar o povo de Israel. E esse dia, ele é considerado o dia mais santificado do ano judaico, porque era o dia em que o povo e Deus se tornavam um. E aí nós vamos hoje, então, entender melhor sobre, né, os elementos que estavam dentro da Arca da Aliança e o propiciatório. Nós vamos começar com o propiciatório, e eu vou ler Êxodo 25 para continuar a nossa leitura da semana passada, dos versículos 17 a 22. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos, farás nas 2 extremidades do propiciatório. Só dar uma pausa, né? Eu não lembro se eu falei isso na semana passada, mas tanto a arca quanto o propiciatório são os únicos elementos que tinham medidas incompletas, que tinham as medidas de 2 côvados e meio, 1 côvado e meio. Os demais utensílios e objetos produzidos para o tabernáculo, inclusive o próprio tabernáculo e as áreas do tabernáculo, elas possuíam um número completo. Mas, por que isso? Para deixar implícito de que o indivíduo, né, ele vai conhecer a palavra, ele vai estudar, mas nunca será suficiente. O ser humano, ele nunca vai alcançar a plenitude do conhecimento de Deus, porque Deus é muito maior do que nós possamos imaginar, né? Até Paulo fala, ó, quão insondáveis e... Como é que tá lá em Romanos? Acho que é em Romanos. Mas ele fala sobre a profundidade, né, do conhecer e saber de Deus, que são insondáveis e profundos e ricos demais. Se eu conseguir lembrar onde é que tá, eu falo. Mas eu acho que é em Romanos que tá esse trecho. Mas enfim, era só um paralelo, não tem tanta importância assim para o nosso estudo de hoje, embora seja um versículo importante, porque traz a nós o entendimento, né, de que a gente vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas a gente não vai conhecer tudo que Deus tem para revelar, né? Até o fim da nossa vida a gente vai meditar e acrescentar entendimento e profundidade para aquilo que nós lemos, porque a gente sai do nível da sabedoria e entra no nível de entendimento e depois no nível de conhecimento. Então, há muito que aprender de Deus, há muito o que a gente precisa se deixar ser moldado, e é por isso que a Arca da Aliança, né, sendo a representação da palavra do Senhor, boa noite, Lili, ela representa né, com as medidas incompletas, ela traz ao entendimento isso, que nós vamos sempre precisar conhecer mais, nunca o nosso conhecimento vai ser pleno e completo, a gente sempre vai ter algo a aprender mais do nosso Senhor e da sua palavra.
Eu não tô achando aqui o trecho que eu falei, que eu citei, mas tudo bem. Depois, se alguém lembrar e quiser colocar aqui nos comentários, fique à vontade. Senão a gente perde um pouco o foco aqui. Mas então vamos continuar a leitura de Êxodo 25, dos versículos 17 a 22. Eu parei no 18. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Bom, uma coisa importante aqui, né? Muita gente pega esse trecho que tem anjos, né, construídos e fala, mas a gente pode ter estátuas, a gente pode ter anjos protetores, porque, né, no Santo dos Santos tinha anjos ali. Mas entenda uma coisa, era o único lugar dentro do território de Israel que existia uma representação em estátua. Porque a ordenança do Senhor, a gente já aprendeu quando estudou Deuteronômio, a gente leu todos os capítulos e a gente buscou todos os princípios, a gente viu que o Senhor abomina construção de estátuas e de intermediadores, né, para se dirigir a ele ou para fazer qualquer tipo de petição. Por que isso? Porque isso era uma prática idólatra dos gentios, dos outros povos. Agora, nós somos um povo separado para Deus, assim como Israel foi. Então, nós temos que entender os princípios e andar debaixo deles. Quando Deus ele estabelece aqueles querubins, quem era a única pessoa que via? O sumo sacerdote. E o sumo sacerdote não falava com os querubins e nem orava para os querubins, porque a gente acabou de ouvir aqui na leitura que o Senhor, a Shekinah, a glória do Senhor, o esplendor dele, a presença dele, a voz dele, se manifestava entre os querubins. O Senhor, ele trazia a sua presença ali, falava, né, instruía através por meio dos anjos. Os anjos não eram um canal, os anjos não eram intermediadores, mas os anjos querubins, eles representam uma coisa, a proteção do Senhor sobre aquele que estuda a palavra dele. E lá em Gênesis, no capítulo 3, nós temos um versículo que mostra que os querubins, né, que são a hierarquia maior do Senhor no reino dele, né, dentro daqueles que Deus estabeleceu, né, porque que são as hostes celestiais, né, os querubins são os principais. E os querubins, eles foram colocados para proteger a árvore da vida eterna, né, a árvore da vida que dava a vida eterna, para que Adão e Eva, depois que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e desobedeceram, né, e caíram com isso, eles não trouxessem o pecado sobre a vida deles eternamente. Então, lá no versículo 23 diz assim, não, vou ler desde o 22 só para contextualizar a minha explicação de agora. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a alma e tome também da árvore da vida. Não estenda a mão, perdão. Nossa, minha vista está meio embaçada hoje. Deixa eu pôr aqui perto. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, Deus não expulsou Adão e Eva porque eles tinham pecado e eles tinham desobedecido, e então agora eles iam ser punidos, castigados e mandados para bem longe. Na verdade, o Senhor estava protegendo Adão e Eva. Deus, ele é amor, né? E a sua misericórdia, ela alcança a vida daqueles que querem servi-lo antes da sua justiça, do seu juízo, né? O Senhor, ele espera que a gente se arrependa. O erro de Adão e Eva foi não ter assumido a culpa deles. Eles tentaram se justificar e por isso, né, toda a maldição caiu sobre eles. E embora isso acontecesse, o Senhor ainda os cobriu com a pele, o Senhor ainda os protegeu de não viverem para o resto de suas vidas debaixo de uma condenação. E ele deu direito de resgate, de salvação quando ele fez isso, para ele protegeu os dois para que um dia ele pudesse salvar toda a descendência de Adão e Eva através do descendente. E no versículo 24, diz assim: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eles estão colocados aqui como guardiões, como protetores. E essa figura de guardiões, de protetores, ela é trazida, né, no desenho do propiciatório, porque o Senhor, ele protege todo aquele que estuda a palavra dele e a pratica. O Senhor guarda, né? A gente já viu tanto salmo, tanta palavra que diz que aquele que anda em justiça, o Senhor, ele estende a sua mão, ele esconde na sombra das suas asas e ele se coloca como o Senhor dos exércitos, né? Como aquele que vai à frente, que guarda a sua direita, a sua esquerda, que te envolve como uma muralha, e os anjos acamparão ao seu redor, e nenhuma arma forjada contra você prosperará. Tudo isso diz respeito a quem anda na justiça do Senhor. A proteção de Deus, ela é meio que automática sobre a vida daqueles que andam em justiça. Mas o andar em justiça não é só ler e orar e louvar, né? O andar em justiça é ter a palavra no coração, na mente, você meditar, pensar e agir conforme a palavra de Deus. Não é só você conhecer e falar, porque inclusive, né, a condenação de Israel para o cativeiro da Babilônia e da Assíria, ela aconteceu justamente porque o povo tinha Deus nos seus lábios, faziam as solenidades, apresentavam os sacrifícios, mas não tinha a palavra no seu coração, ela não era vivida, ela era só uma tradição no meio deles, né? Ela se tornou uma tradição, ao invés de ser uma aliança, um contrato ali entre eles e Deus. Então, essas figuras de querubins no propiciatório não eram para adoração nem para oração, para se levar intercessão. Elas eram única e exclusivamente para simbolizar a proteção do Senhor sobre a aliança que ele tinha com o seu povo, né? E aí, Guga, ela era somente um símbolo, né? E a única pessoa que via aquilo era o sumo sacerdote. E dentro dos escritos rabínicos, a explicação dos sábios judeus é que aquele ouro, ele expiava o pecado do bezerro de ouro. Então, o Senhor trouxe uma segunda chance para o povo. Dentro daquela arca haviam 3 testemunhos que a gente vai ler agora. Havia o maná, né, o pote com o homer de maná, o homer é uma unidade de medida.
havia as 2 tábuas com os 10 ditos, as 10 proclamações do Senhor para o povo, que são, vocês conhecem como 10 mandamentos, porque foi comumente traduzido assim, mas na verdade foram 10 palavras que o próprio Senhor declarou. Foram as 10 palavras que o povo de Israel ouviu quando Deus falou do Monte Sinai com eles. E aquelas 2 tábuas, elas representavam o contrato que o Senhor tem com o povo. É o contrato de aliança. Quando você casa, né, você tem um contrato assinado ali. Você promete fidelidade, você promete honra, você promete respeito, você promete, né, no papel dos homens, o homem promete que vai suprir as necessidades físicas, as necessidades materiais da esposa. A esposa promete que vai colaborar com ele, que vai contribuir, que vai vir para, né, crescer, para formar uma família, né? E aquele contrato, se ele é quebrado, acontece o quê? Um divórcio, né? Se as 2 partes, se em alguma parte houver traição, o divórcio é aceito, né? Se houver um adultério, o divórcio ali é assinado e há uma quebra de contrato. A traição nada mais é, né? O adultério, uma quebra de contrato. Quando Deus se refere à perversão, aos perversos, ele não está se referindo a pessoas com padrão moral decaído, com pessoas impuras, imorais. Ele se refere a pessoas que pervertem o reto caminho. Perverter é desviar. Então, quando se fala de ímpio, é aquele que não pratica a justiça do Senhor, que é o contrato. Então, aquele testemunho ali na arca, né, a palavra do Senhor, o maná, que era o alimento, né, que não só alimentava o corpo, mas alimentava a alma, é um alimento espiritual, que nós sabemos que Jesus, né, se apresenta como o pão que desceu do céu e que mata a fome. Também tinha o bordão de Arão que floresceu. E o bordão, a gente vai ler rápido aqui, a gente não vai ler tudo, né, sobre o tema, mas a gente vai ver que o bordão, ele está ligado à unção sacerdotal, né? O Senhor, quando ele levanta líderes e sacerdotes para servi-lo, né, para cumprir a sua obra, ninguém pode querer substituir por vontade própria ou querer ocupar o lugar. E o bordão, ele também apacenta ovelhas, né? Ele também era usado para instruir as ovelhas para elas irem, né, para o pasto ou para o manancial de águas potáveis, para elas poderem matar sua sede. E com o bordão também o pastor, ele cutuca as ovelhas para elas não saírem do caminho, né? Ele vai conduzindo elas para aquelas que estão mais distraídas ou que estão tentando se desviar, elas voltem ao caminho para chegar no aprisco. Então, esses 3 elementos, eles estavam ali como um testemunho de que o Senhor, ele tinha uma aliança com aquele povo, e os olhos dos querubins, a face dos querubins voltada para baixo, mostra que os olhos do Senhor estão sobre o povo e que a proteção do Senhor estava com o povo mediante a aliança que ele fez, certo? Daqui a pouco a gente vai ver o que isso tudo tem a ver com Jesus. Mas vamos lá ler em Êxodo 30. Deixa eu ver. Êxodo 16, os versículos 33 e 34 dizem o seguinte: Disse também Moisés a Arão: Pegue um pote e coloque 1 homer cheio de maná nele. 1 homer vai mais ou menos, é um pote de sorvete, assim, de 1,5 litro, 2 litros, mais ou menos, aproximadamente, né, para você entender a quantidade de maná que tinha ali no pote, é mais ou menos o tamanho de um pote de sorvete. E coloque-o diante do Senhor para ser guardado por suas gerações.
Como o Senhor ordenou a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para ser guardado. No versículo 32 diz que o maná foi o pão que o Senhor sustentou Israel no deserto. Então, na aliança do Senhor, né, o Senhor prometeu que sustentaria, que proveria aquilo que era necessário, e durante o deserto ele fez com que o alimento, né, descesse dos céus para sustentar o povo. E aquele alimento durava um dia só, somente no sexto dia é que ele durava 2 dias, ele tinha porção para 2 dias, porque o sábado era o dia do descanso, então as mulheres deixavam a comida preparada e aquilo mostrava, né, que o Senhor ele provia para todos os dias, inclusive o dia que eles descansavam, e isso era um testemunho para o futuro, né, quando eles fossem trabalhar na terra, eles iam ter que descansar também no sétimo dia, e eles precisavam se lembrar que os pais deles tinham uma provisão para o sábado que caía do céu, a provisão que antes, né, que do primeiro dia até o quinto, ela só podia ser consumida naquelas horas ali do dia. No sexto, ele mandava a porção dobrada e não deixava perecer para poder suprir a necessidade do povo. O Senhor dá na medida que a gente precisa, não quando ele faz, né, as nossas dispensas transbordarem, é para não só para nosso deleite, mas é também para a gente ajudar aqueles que precisam, é para compartilhar, né? O Senhor só abençoa aqueles que têm coração abençoador. Então esse maná ele estava ali como um testemunho para se lembrarem, né, da provisão do Senhor. Em Êxodo 25, versículo 21, a gente viu a ordenança aqui, né, de se colocar as tábuas no propiciatório. É no 21? Peraí, acho que eu anotei. Acho que eu anotei o capítulo errado. Cadê? Não, o testemunho tá falando aqui no 21, mas tem em Êxodo 34 também. Êxodo 34, do versículo 10 a 17. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Essa segunda tábua, né, ela foi construída por conta lá do pecado deles com o bezerro de ouro, que eles começaram a adorar o bezerro, e aí ele então quebra as primeiras tábuas e o Senhor, né, ele vai diante do Senhor, fica 40 dias lá intercedendo, depois ele fica mais 40 dias e depois de 80 dias o Senhor perdoa o pecado do povo, né? E então o Senhor refaz as tábuas da aliança, né? Com novas pedras lavradas por Moisés. E aí, no versículo, cadê? Vou ler de novo tudo, peraí. Para que agora explicando talvez faça mais sentido para quem ainda não conhece a história. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas eram as 7 nações que ocupavam a terra de Canaã. Quem estudou o livro de Deuteronômio comigo já aprendeu sobre isso. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Então não faça aliança ali comercial, não negocie, não poupe a vida de ninguém. Ele estava falando aqui literalmente. Para que não te sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Ou seja, purifica
toda a terra, né? Tirar toda a tradição antiga que esses povos trouxeram para cá, não importa se isso é cultura, se isso representa a identidade desse povo, porque essa terra eu separei para o meu povo. Eu dei para Abraão, Isaque e Jacó, e eu quero que agora isso tudo seja purificado e limpo, porque a minha presença vai estar sobre todo o território de Israel e eu não divido a minha glória com ninguém. Então, limpa o terreno para que eu possa edificar com a minha presença. Ele estava falando isso ali, mais ou menos, né? Tradução Herbert Richards aqui, para vocês entenderem melhor o que o Senhor está falando, né? Para vocês não acharem Deus, nossa, que absurdo, mata povo, destrói a cultura. Tinha motivo para isso, né? Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então, Deus estava estabelecendo uma aliança, o contrato eram as 2 tábuas, e ele não queria dividir a aliança dele, essa intimidade que ele queria ter com o povo, esse relacionamento, com outros deuses que eram criados por mãos humanas, fundidos, né? E essa santidade, ela era exigida porque Deus, ele espera, né, que o povo dele caminhe como ele é. E ele não tem parte com estas coisas. O não tem problema não faz parte do coração de Deus. O isso é de antes, isso é de antigamente, não tem parte com o nosso Deus, porque ele é eterno e a sua lei também é eterna. Então a gente deve se mover debaixo dos princípios que são eternos. Então, um outro testemunho ali, né, aquelas 2 tábuas, elas não representavam somente o contrato, mas elas representavam também o perdão do Senhor, a segunda chance que Deus deu para aquele povo, porque as primeiras tábuas elas foram quebradas, né? E Deus, ele é pronto para perdoar desde que a gente se arrependa e, né, embora tenha quebrado aquilo que era para ser perfeito, a gente volte, retorne a Ele, se corrija, se conserte. Então, o nosso coração quebrantado, ele é capaz de alcançar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, para Ele perdoar os nossos pecados, porque Deus, Ele age com misericórdia com quem Ele quer, e Ele age com justiça e juízo com quem Ele quer também. Então, nós devemos ter temor, né? E entender essa aliança que a gente tem com Ele, que não é pouca coisa, né? Ele matou, né? Ele deixou seu filho morrer no nosso lugar para a gente poder ter uma segunda chance com Ele. Então, esse testemunho aqui, ele também vem sobre a nossa vida, só que agora na pessoa de Jesus, né? Através do sangue de Jesus. A palavra continua sendo a mesma. Jesus é a palavra que se fez carne, né? E todos os mandamentos que Jesus ensinou, ele está aqui na Torá. Então, para a gente entrar na presença do Senhor, não pode ser de qualquer forma, e a gente precisa andar debaixo da palavra, porque Deus não atende a oração de quem peca, né? O justo, ele tem as suas preces e as suas intercessões ouvidas pelo Senhor, mas aquele que pratica a perversidade, que é andar desviado, que prefere a impiedade, prefere andar em pecado, prefere andar de forma negligente, o Senhor, ele não atende, porque a pessoa não está fazendo a sua parte nessa aliança, né, nesse contrato que ela tem com Ele. As tábuas, né, que são traduzidas geralmente como tábuas da lei, no hebraico é Luchot Abrit, que significa tábuas da aliança. Então, diferente, né, do que... Porque a aliança é algo que você escolhe fazer
e que você se compromete. A lei é algo imposto a você. Por exemplo, você nasceu aqui no Brasil, você já nasce debaixo de uma lei que rege aqui o país. Se você fugir dela, o que acontece com você? Você é preso, né? Ou você tem que pagar uma multa, ou você tem que prestar conta. Agora, a tábua da aliança, ela é algo que você escolheu, né? Você escolhe andar com o Senhor, você escolhe fazer aliança com Ele, você escolhe, e como você escolhe, existe uma condição para você estar nessa aliança, que é observar aquilo que Ele estabeleceu, né? As tábuas da aliança, elas são um resumo, né? A gente já aprendeu isso, que elas resumem as 613 mitzvot, que são 613 mandamentos positivos e negativos, né? Faça e não faça, que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. É um resumo de tudo aquilo. E Jesus resumiu mais ainda, né? Ele resumiu justamente como as duas tábuas da aliança, elas são representadas, porque de acordo, né, com os sábios, em uma tábua estava 5 mandamentos e na outra tábua estavam os outros 5 mandamentos. E se você prestar atenção, os 5 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao teu culto ao Senhor, adoração ao Senhor, e os outros 5, eles dizem respeito, né, ao amor a Deus acima de tudo, e os outros 5 diz respeito ao amor ao próximo. Aí são ordenanças, né, instruções que ele deixou para andarmos em comunhão, em unidade, em harmonia, respeitando propriedade, não cobiçando o que é do próximo e protegendo o próximo, né? Não podendo tirar a vida e sem adulterar e etc. Então, Jesus ele resumiu aquilo que as duas tábuas elas representam: o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a si mesmo. Né? Tudo se resume em amor, só que não é o amor de um sentimento, né? As pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a palavra, elas têm um conceito de amor muito errado, porque elas acham que amor tudo são flores, né? O mundo é cor-de-rosa, lindo, cheio de borboletinhas, mas o amor do Senhor, ele é a entrega do que é o melhor dele por nós, que foi o seu filho, né? Chegando já em Hebreus, que é o nosso estudo, mas também é o melhor dele para nós, que é a vida, né? A vida em abundância. E nós devemos dar o nosso melhor para ele, a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa confiabilidade, a nossa adoração e dar o nosso melhor ao próximo, que é o respeito, que é a honra, né? Servir, cuidar, zelar, proteger. Então, tudo aquilo que foi estabelecido ali em 613 mandamentos estava resumido em 10, depois foi resumido em 2 por Jesus. Em Êxodo 27 e 29 também nós temos uma passagem que fala a respeito das tábuas. 27? Notei errado. Peraí. Não. 27 a 29 do Êxodo 34 mesmo. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Aqui ele está falando sobre escrever, né, toda a instrução que o Senhor tinha dado. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, que é o Aseret Hadibrot, né, que é a tábua, os 10 ditos, as 10 proclamações. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Aqui tem um segredinho, né, que pouca gente percebe, mas só no momento em que o Senhor apresenta a sua instrução, a aliança, o rosto de Moisés resplandece. O rosto dele sai dali brilhando.
com a glória do Senhor. Nós podemos experimentar isso se nós andarmos em retidão, em comunhão, e Jesus, que é um sumo sacerdote, nos conduz, porque o véu se rompeu para nós podermos entrar no Santo dos Santos, mas não sozinhos, mas sempre com Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, e é justamente esse contexto que Hebreus traz, né? Então, quando Jesus entra diante da Arca da Aliança, da presença do Senhor, ele traz, né? A gente entra com ele, a gente entra atrás dele, né? A gente não entra na frente dele, a gente não entra do lado dele, a gente entra atrás dele, porque ele é o caminho que conduz ao Santo dos Santos. E ao nosso rosto resplandece a palavra, né? A glória de Deus através de Jesus, que é a palavra dele. Então, Deus derrama, né? Isso tudo sobre nós. Jesus não é a luz dos gentios. A glória do Senhor resplandece sobre nós, sobre o nosso rosto, quando nós amamos os mandamentos e quando nós observamos e cumprimos aquilo que o Senhor estabeleceu como estatuto perpétuo. O bordão de Arão agora, vamos lá para Números 17, a gente vai ler uma história rápida, resumidamente, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ainda tem alguns minutos aqui, vai dar tempo. Números 17, vamos lá. Bom, o que aconteceu aqui antes, né? Teve uma rebelião de Corá, Datã e Abirão, dizendo que todos ali, né? Corá, ele era filho de Levi, ele era descendente de Levi. Mas Datã e Abirão, eles eram de outra tribo, eles eram da tribo de Ruben. E a gente até já viu isso um pouco por causa do estudo de Deuteronômio, mas só para refrescar a memória, né? Eles se levantaram com mais 250 homens do meio da congregação dos príncipes de Israel, aqueles que eram mais reconhecidos, né? Eram varões de renome, né? Tinham sabedoria, tinham sido levantados para cuidar do povo, porque a gente já viu que eles foram organizados, né? O Senhor estabeleceu ordem e estabeleceu hierarquias, os estandartes, as tribos, e dentro das tribos existiam oficiais e juízes e príncipes cuidando, os anciãos cuidando. E por conta do pecado do bezerro de ouro, esse pecado do bezerro de ouro trouxe um monte de mudança, né, naquilo que Deus queria estabelecer como perfeito. Uma das coisas era o serviço dos primogênitos, né? A ordem sacerdotal, ela era para ser sobre os primogênitos de todas as famílias. O resgate dos primogênitos foi estabelecido justamente porque eles pecaram com o bezerro de ouro e a tribo de Levi foi separada para o serviço na presença do Senhor. Então, quando esses três rapazes eles se levantam, eles estão tentando defender, né, que eles tinham o direito de servir diante do Senhor, de apresentar adoração diante do Senhor. E essa rebelião deles, né, fez com que eles apresentassem o incenso, e aí Deus não aceitou, uma fenda, né, se abriu e a terra comeu, né, a terra abriu e tragou as famílias de Corá e todos os seus bens, né? E aí o povo assistiu aquilo, porque Deus ele colocava o povo sempre como testemunho para verem que era Deus trazendo justiça, né? Não era algo que era comentado por Arão e Moisés e que eles tinham que acatar. Eles viam que era Deus fazendo as coisas, né? Trazendo juízo. E aí eles pegaram os incensários, a gente já viu isso quando a gente estava estudando sobre o incenso, né, o altar do incenso, e os incensários estranhos, né, os incensos estranhos que foram apresentados, a adoração, o fogo estranho que foi apresentado, Deus não aceitou, mas ele pegou os incensários dos que pecaram para fazer as lâminas para cobertura do altar do incenso, para ficar de testemunho ali.
E aí um novo tumulto e castigo surgiu no dia seguinte, porque assim o povo continuou murmurando contra Moisés e contra Arão. E aí eles falavam: vocês mataram o povo do Senhor. E o povo começou a se juntar contra Moisés e Arão, querendo dizer que a culpa foi de Arão e de Moisés, que aquilo não tinha sido um juízo de Deus. Sempre, né, tem os rebeldes no meio que não conseguem aceitar o juízo de Deus, né? Sempre querem dizer que a culpa é de algum homem, que é sempre do ministro a culpa, né? Ou do profeta. E aí Moisés, então, vai perante a tenda da congregação e o Senhor falou para Moisés, instruindo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Aí então o Senhor ia trazer o juízo sobre aqueles homens rebeldes, e a gente já viu isso também, né? Que o incenso ele foi usado ali para expiar o pecado. Eu citei isso no dia, mas aqui a gente está vendo a história com um pouquinho mais de detalhes. E aí Arão toma o incenso, como Moisés tinha dito, corre ao meio da congregação, a praga já estava agindo no meio do povo, as pessoas começaram a morrer por conta do que estavam fazendo, e deitou incenso nele e fez expiação. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Ali estava acontecendo uma separação mesmo, né? Entre os rebeldes e os que queriam se separar para o Senhor. E quando Arão voltou a Moisés, à porta da tenda, a praga cessou. E aí o Senhor disse para Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Então ele estava falando assim: separa o bordão, 12 bordões. As 11 tribos vão escolher um líder, mas eu separei Arão da casa de Levi, então é o nome dele que você vai escrever. E aí ponha na tenda da congregação perante o testemunho. Então perante o testemunho ali sobre a Arca da Aliança, os bordões foram colocados, e eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Ou seja, eu vou fazer florescer o bordão daquele que eu escolhi para ser sacerdote, né? E a Arca do Testemunho, ela estava ali, né? Para representar a aliança do Senhor com o povo. Então Moisés ele faz isso, ele chama os filhos de Israel, chama os príncipes, dá os bordões, cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais, colocaram os nomes, e ali perante o Senhor, na tenda do testemunho, Moisés coloca os bordões. No dia seguinte, agora eu estou lendo lá no versículo 8, se você estiver acompanhando, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara e, tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. E lembrem-se, né, eu até anotei aqui de novo, que as amêndoas, né, a palavra amêndoa vem de shaked, que quer dizer pressa. E Deus, ele concretiza o seu decreto rapidamente, né? A amêndoa, ela simboliza isso. Deus, ele cumpre com a sua palavra, com o seu decreto rapidamente. Então, o bordão florescer com amêndoa, ele tinha significado. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor.
assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então eles entenderam, né, a seriedade de tentar se aproximar do tabernáculo do Senhor sem santidade, sem unção, sem a aprovação do Senhor. Não somos nós que escolhemos os ministros sobre a nossa vida, é Deus que escolhe. Deus mostrou que não somos nós que escolhemos o lugar onde Ele vai receber a adoração, é o Senhor que escolhe. Não é o lugar onde a gente se sente mais em paz e alegres e felizes que a gente deve ir, é o lugar onde Deus escolhe. Não é a pessoa que a gente se simpatiza mais que a gente deve querer sobre a nossa vida, né, como ministro, mas é quem Deus escolhe. E ninguém pode usurpar o sacerdócio, ninguém pode se autoproclamar um ministro do Senhor sem ter sido ungido para isso. E a própria palavra que sai da boca dessa pessoa, ela gera ou vida ou morte, e ela mesma é testemunho, né? E nós devemos ter zelo com todas essas coisas, porque o Deus é zeloso, a gente leu isso, né? Deus é zeloso, zeloso Ele é. Então nós precisamos ter temor e caminhar debaixo da palavra. Se a gente quer viver todas as bênçãos que dizem, né, que estão escritas, todas as promessas que estão prometidas, nós precisamos andar debaixo da palavra do Senhor. O bordão, ele também é usado para ensino, né? Como eu já tinha dito, mas eu vou repetir. Quando nós estamos na presença do Senhor, na intimidade, o bordão ele continua sendo usado na nossa vida. Nós ainda somos ovelhas, né? Agora nós temos um pastor, que é Jesus. Deus levantou Jesus Cristo como nosso pastor, nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que não perde nenhuma daquelas que Deus a entrega, tá? Deus entrega a ele. Então, mesmo num ambiente de santidade, né, de plenitude da presença do Senhor, a nossa vida está sendo moldada. O nosso coração precisa estar quebrantado na presença do Senhor, não só para falar, ai Deus, eu te amo, eu confio em ti, eu entrego a minha vida, meus planos, meus sonhos, mas Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso continuar sendo corrigido, porque o Pai, Ele disciplina o filho que ama, né? Então, entendendo isso, né, o que esses elementos ali na Arca da Aliança representam? Num ambiente de intimidade, você tem o alimento espiritual para sua vida, né? Jesus, ele é esse pão que desceu do céu para nos ensinar, né, e alimentar a nossa alma, saciar a nossa fome, a nossa sede. Você tem a aliança com o Senhor, né? Quanto mais você conhece a palavra, estuda a palavra e pratica ela, né? Porque não adianta só conhecer, você precisa viver aquilo que você lê. Quanto mais você faz isso, mais você se apresenta como uma pessoa irrepreensível diante do Senhor. Mas o cajado continua ali, porque o Senhor continua moldando a sua vida, mesmo você ali naquela intimidade, você sendo um com Ele, né? Um com Jesus e um com Ele, porque Ele falou, né? Jesus disse que aquele que ama a mim, ama a minha palavra, esse ama o meu Pai. E Ele virá e habitará, fará morada no coração, seremos um com Ele, assim como eu sou um com o meu Pai, que o Senhor faça com que eles sejam um conosco. Essa unidade, ela vem através de Jesus, né? Como sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus, como a palavra do Senhor, como a luz, como a provisão do Senhor que veio do céu, não só para ser salvação, mas para ser alimento para nossa alma, instrução. E Deus, ele vai continuar até o fim da sua vida tratando você, né? E se lembre daquilo que a gente viu. Se as medidas da arca eram incompletas, era para nos ensinar que a nossa sabedoria, ela nunca vai alcançar a sua total plenitude. Nós nunca completaremos todos os níveis de conhecimento diante de um Deus que é muito maior, né? E que é eterno, e que a sua sabedoria
ela é eterna e que ninguém ensinou a ele aquilo que ele conhece, que ele entende, que ele estabelece. Ninguém ensinou a Deus a como ser Deus. Ele é e ele sempre será, né? E ele será aquilo que ele quiser ser. Então, entendendo isso, né? O seu relacionamento com Deus, ele tem que ter não só uma vida de adoração, mas uma vida prática. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. O propiciatório, né? Eu esqueci de dizer isso, mas ele, no hebraico, essa cobertura da arca ela é chamada de caporete. Caporete vem da raiz capará, que significa expiação, tá? Quando eu falei sobre o ouro expiar a transgressão, o entendimento vem da própria palavra, da própria raiz da palavra que determina ali o nome do propiciatório em hebraico. Você pode ler sobre o sangue aspergido no dia da expiação em Levítico 16, 11 e 14. Eu vou ler rapidinho, só para ficar registrado aqui, mas depois leia com mais detalhes, né? Sobre como o dia da expiação era preparado, para você entender todo o processo que o sumo sacerdote ele realizava nesse dia, que é importante. Versículo 11 a 14 diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porém, o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso... Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então aqui tá a instrução, e perceba, né? Embora o Arão ficasse ali na frente daqueles querubins, ele nem via os querubins, né? Ele só presenciava a glória do Senhor mesmo, e tinha uma nuvem separando ainda ele, né? Uma nuvem de incenso ali, separando a glória do Senhor da presença dele, porque Deus ele disse o que para Moisés, né? Quando Moisés quis ver a face do Senhor, ele falou que nenhum homem consegue enxergar a face do Senhor e permanecer vivo, porque a gente já estudou, a presença do Senhor manifesta aquilo que nós somos corrompidos, né? A nossa carne é corrompida e isso é manifesto na presença do Senhor. O Senhor nos protege para a gente poder entrar na presença dele. E há muitos que acham que podem ir orar direto para Deus, que podem falar com o seu espírito diretamente, sem o seu filho. O espírito e Deus são a mesma coisa, né? É o espírito de Deus. E Jesus, ele é colocado como mediador entre Deus e o homem. A gente lê tanto isso na palavra e as pessoas estão se deixando levar por ensinos enganosos. Tome cuidado, não faça isso. Esse estudo é justamente para que você entenda como você deve se relacionar com Deus através de Jesus Cristo, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Achei a passagem, gente, está em Romanos 11, eu tinha anotado aqui, estava aqui no finzinho da minha folha, sobre a profundidade do saber e o conhecer de Deus lá, tá aqui, ó, Romanos 11, 33 e 34, agora eu vou falar direitinho a frase. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então, esse trecho, né, ele ilustra bem aqui na Nova Aliança aquilo que Deus estabeleceu através das medidas da Arca da Aliança, né? Aquelas medidas incompletas mostram que, vou ler aqui que eu escrevi, nós precisamos ter humildade. O sábio,
né? Ele deve ter humildade diante de Deus. Um estudioso da palavra não se vangloria, pois nunca estaremos tão próximos assim para conhecer a totalidade da palavra. Quanto mais um sábio estuda, mais ele sabe que ele precisa estudar. Então nós temos humildade. Apesar de nós conhecermos um pouquinho mais do que os outros, isso não é para nossa própria vanglória, isso é para compartilhar. Porque na verdade o que a gente sabe diante do Senhor é muito pouquinho. Então, outra coisa está em Provérbios 2:6, outro versículo referente a isso. Vamos lá rapidinho. Já estou acabando, tá, pessoal? Agora é mais conclusão, não é tanta explicação profunda que exija. Agora é mais conclusão para fechar esse entendimento sobre o tabernáculo. Provérbios 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, certo? E ele dá segundo a sua vontade, ele se revela, né? Ele fala para a gente buscá-lo, que ele se revela, mas ele dá segundo a sua vontade. Então, qual que é o processo no tabernáculo? Agora diz respeito à sua vida e a figura de Jesus, né? Todos os elementos ali representando Jesus. Então presta atenção, porque o teu relacionamento com Deus, o teu processo de desenvolvimento da salvação, ele começa, né? A didática, ela está aqui, dentro desse tabernáculo que foi estabelecido para o povo de Israel. Então, a porta, né? Vamos pegar aqui o nosso... Vou pegar esse aqui que está melhorzinho de ver. Vamos lá de novo com aquele esqueminha, né? Última vez que a gente vai usar o nosso mapinha aqui, mas vamos lá. A porta que separava o arraial, a parte externa da presença do Senhor, né? Essa porta aqui é o próprio Jesus, né? Que ele é a porta do aprisco. Imagina que isso aqui é o aprisco, onde estão as ovelhinhas do Senhor. O tabernáculo, ele envolve, né, a separação, lembra dos panos de linho, né, que envolviam aqui o tabernáculo, e o linho branco, ele representa a santidade, a separação, uma vida reta. Então, através de Jesus, você passa pela porta, que você pode entrar na porta. Mas quando você entra, você encontra Jesus de novo aqui, ó, na arca, né, no altar de bronze, né, o bronze que representa o juízo. Nesse altar de bronze, o que acontece? O teu pecado você confessa diante do Cordeiro de Deus, e ele então é queimado, né, e apagado e feito cinza. Apaga as suas iniquidades, os seus erros, as suas transgressões são apagadas. E aí você se mantém puro para poder se lavar, né? Continua aqui a purificação. Os sacerdotes só lavavam as mãos e os pés porque a túnica representava a purificação nos outros membros, mas aquilo que ficava fora, né, era lavado com água. A água, o batismo, ele sempre foi uma prática na instrução do Senhor. Ela traz a purificação. O grande batismo que aconteceu foi quando o dilúvio aconteceu. Deus trouxe uma grande purificação e santificação em toda a terra, que estava contaminada pelo mal. E através de Noé e da sua família, ele multiplicou novamente a humanidade e era para os três, né, estarem debaixo da palavra do Senhor, mas o neto da parte de Cã, que foi amaldiçoado, trouxe maldição, o bisneto dele, Nimrod, trouxe a idolatria, trouxe a ideia de que não precisava de Deus, e enfim, a purificação ela acontece aqui, né? Você é lavado e no batismo, né, você nasce de novo, você recebe um coração novo, coração de carne em que a lei é impressa. E aí você pode, como sacerdote, agora que você confessou o seu pecado, você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Jesus, você foi purificado, e no batismo você recebeu o Espírito do Senhor, você é selado, você então é santificado e separado para ser sacerdócio santo e real,
Você não vira uma princesa ou um príncipe, você vira sacerdote, você é ministro do Senhor. E então você pode entrar no lugar santo. E no lugar santo nós temos a mesa, né, com a coroa real que representa, né, o reinado de Jesus, o reinado, né, porque ele recebeu a coroa para reinar. Ele é o Rei dos Reis, né? Ele virá reinar com cetro de justiça. Aqui também estávamos pães sem fermento, ou seja, na presença do Senhor você entra com humildade, né? Você não pode estar contaminado com soberba, com altivez, com eu acho isso, eu acho aquilo. Você se alimenta do pão, que é a provisão do Senhor. A mesa também representa a provisão, né? A bênção do Senhor sobre a sua vida material. A menorá representa o Espírito Santo, tem o azeite, né, que representa a palavra do Senhor na nossa vida, a luz que era queimada aqui, a própria luz da palavra sobre nós, e depois você termina de ver, Lili, a luz representa a palavra do Senhor em nós, né? E o Senhor, ele ilumina a nossa vida espiritual. E conforme nós vamos crescendo nesse ambiente, vamos deixando para trás o nosso passado, a nossa mente vai sendo moldada pela palavra, o Espírito em nós não é apagado, a nossa adoração, nossa oração, ela vai cada vez mais sendo purificada, né, e se tornando um perfume agradável ao Senhor. E Jesus, né, ele é o que apresenta as nossas orações diante do Senhor. Então, a nossa oração, a nossa adoração, ela sobe como um incenso suave justamente porque a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, a gente crê que Ele é Senhor e Salvador na nossa vida, a gente confessa isso com a nossa boca, e a nossa oração, a nossa adoração são aceitas diante do Senhor. E o véu foi rasgado, né? Quando o Cordeiro foi apresentado no altar, no tabernáculo celestial, esse véu se rompeu. Mas ele se rompeu não para a gente entrar sozinho. O sumo sacerdote, ele está o tempo todo conosco. Jesus, ele está desde a porta até a entrada do Santo dos Santos conosco. E nós entramos no Santo dos Santos na presença do Pai, agora em intimidade, sendo um com Jesus e um com o Pai. A gente só entra por causa de Jesus. A gente ora em nome de Jesus. A gente conversa com Jesus, a gente apresenta a nossa súplica diante de Jesus, porque Jesus, ele se compadece de nós e ele intercede por nós. E ele, já como ele foi tentado, a gente estudou isso em Hebreus, em outros capítulos, como ele foi tentado e ele passou por toda a tentação, ele sabe como vencer, ele nos ensina a permanecer aqui em santidade, no Santo dos Santos. Só que nesse ambiente do Santo dos Santos nós vimos que tem a arca. E a arca, ela tem uma aliança, e essa aliança existe um contrato. Nós devemos praticar a palavra do Senhor, porque Jesus é a palavra que se fez carne, né? A coroa da Torá, ela envolve a arca da aliança. O Jesus, ele cobre a nossa vida, né? E os anjos que estão a seu serviço são enviados para nos proteger, para guardar a nossa vida e essa aliança que nós temos com ele e com o Pai. O bordão continua aqui nos instruindo, nos moldando. Nós somos agora vasos de honra, mas vasos maleáveis diante do Senhor, para suas mãos poderem nos moldar segundo a sua vontade. E o maná, né, o alimento espiritual, é o que é o principal, que é Jesus também na nossa vida. Jesus está em tudo, e sem Jesus você não entra nesse ambiente aqui, certo? Esse então é o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aprendido bastante. E eu, né, vou me aventurar com muita ousadia, porque não é o meu talento principal. Deus me deu o dom de ensino, mas o louvor, né, ele deve ser entoado por qualquer um, não é só por cantores e profissionais da música, mas todos nós devemos adorar o Senhor e louvar. Então eu convido vocês a na semana que vem a gente fazer um prático aqui. A gente vai louvar, só que diferente da maneira como a gente sempre costuma louvar,
Porque geralmente a gente vai no culto e a gente faz o quê? Ah, chegou o momento de cantar. Aí todo mundo fica lá cantando. Só que eu peguei e fiz uma lista, né, de louvores que na verdade vão trazer para nós o entendimento desse relacionamento que a gente tem com Deus, esse desenvolvimento que a gente tem, para que a gente perceba, né, em que etapa nós estamos. Nós estamos ainda no átrio, eu já cheguei no santo lugar, eu já entrei no Santo dos Santos, eu já entrei com Jesus ali, eu entendi a minha identidade de filho e a identidade que eu tenho diante do Deus eterno. Eu já entendi que eu sou um com Ele, que eu não posso estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, falando qualquer coisa, agindo de qualquer forma, vivendo qualquer prática, ou qualquer tradição, ou qualquer doutrina. É uma maneira de nós, em louvor, deixarmos o Espírito do Senhor ministrar na nossa vida. Então eu não vou estar aqui me apresentando, porque eu também não sou uma cantora nata. Na verdade, eu até desafino, eu não toco muito bem, mas eu vou me colocar, né, nessa posição meio que vulnerável, na verdade, para que vocês possam, nesse ambiente de adoração, de oração, porque a gente vai louvar, mas são louvores que na verdade são orações, né? Não são canções. Não quero criticar ninguém, mas não são canções gospel, são louvores, né? O louvor verdadeiro é como o salmo. Os salmos são orações com base na palavra e com base em profecias, com base naquilo que Deus declarou. E a gente deve aprender, né, a orar como salmistas, a louvar como os salmistas louvavam, trazendo uma adoração ao Senhor com clamor, com súplicas, para que a gente apresente o incenso que não é estranho diante do Senhor. Né? E sabendo que Jesus está o tempo todo com nós em todos os ambientes, em todas as etapas, em todo esse processo, e sem Ele é impossível a gente chegar na presença de Deus e de chamar Deus de Pai. Então, que vocês, né, se prontifiquem aí a tirar segunda que vem, isso mesmo. Na segunda que vem, às 8, a gente se reúne para esse tempo prático de louvor e oração juntos, mas com esse entendimento de entrar no tabernáculo e de ir caminhando até o Santo dos Santos, mas também de ir se arrependendo, né? Se a gente parar no meio do caminho, se a gente perceber que na nossa vida a gente está parado no meio do caminho, a gente foi só até metade do átrio, ou chegamos no santo lugar, mas não entramos no santo lugar ainda, a gente consiga discernir, né? O Espírito vai tocar a vida de cada um, porque o desejo de Deus é que a gente esteja na presença dele como ele estabeleceu, para sermos um, né, com ele e com Jesus e através de Jesus, né? Então, por isso que eu separei a aula que vem para isso. Se vocês, né, quiserem, pode chamar outras pessoas, mas explica como é que vai ser o processo para elas não chegarem aqui e acharem que vão encontrar alguém se apresentando, né? Não fala só é um tempo de louvor, porque geralmente as pessoas associam isso só com a música, né? E elas vão vir criteriosas para ouvir uma música. E na verdade a gente vai estar num ambiente de adoração. Então já vão preparando o coração de vocês também para esse dia, já vão entrando em oração, pedindo para o Senhor, né, na segunda mostrar, para que, assim como o povo se preparava para o dia do Yom Kippur, que eles ficavam 10 dias, né? A gente vai ficar só 7. Mas vão se preparando, vão pondo em oração, peçam para o Senhor mostrar para vocês, revelar para vocês, tocar vocês, para vocês terem, né, esse despertar. Não é para ser uma coisa emotiva, mas é para ser algo para nossa vida, para nossa alma, para o nosso relacionamento com Deus, para vivificar o nosso espírito e alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor para cada um. Certo? Alguém tem dúvida sobre o que estudamos hoje? Desculpa pelo horário, eu acabei excedendo um pouquinho, mas é que eu queria já encerrar para a gente poder na semana que vem já, né, se preparar essa semana para entrar semana que vem com entendimento nesse tempo de louvor e oração. Mas alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo claro? Por favor, respondam. Põe pelo menos um joinha aqui e nós vamos orar. Se alguém tiver algum pedido específico de oração,
coloque aqui nas mensagens, pode colocar no balãozinho aqui com a interrogação, se você não quiser expor o seu nome, expor seu pedido, né? Eu não vou citar o seu nome durante a oração, você pode se preservar o seu pedido aí só diante do Senhor e de mim, né? A gente, como intercessora aqui, a gente ora, mas não precisa expor para os outros se você não quiser. Se você quiser apresentar algo, né? Se você percebeu que hoje tem algo que você precisa apresentar diante do Senhor, pedindo perdão, aproveita esse tempo também, né? Coloca, se quiser, coloca na caixinha, a gente intercede pela sua vida também. Lembre-se que quando nós confessamos os nossos pecados, até os nossos ossos, né, se tornam saudáveis, a nossa vida é restaurada, o peso sai de nós. Então aproveita esse tempo para isso. Lili já falou, vamos orar, não está com dúvida. O resto do pessoal aqui tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo certo com vocês também? Vocês têm alguma dúvida? Ou tudo certo? Tudo certo, Laís. Beleza. Bom, eu vou começar a oração. Se alguém tiver dúvida, coloca aí, tá bom? Que eu respondo depois no final. E se alguém tiver algum pedido de oração, também coloca, põe na caixinha ou coloca aqui. Eu vou ficar com os olhos abertos para poder ver se alguém vai pedir alguma coisa, mas vocês aí, né, fechem os seus olhos para vocês ficarem mais concentrados diante do Senhor e se sentirem realmente, né, diante de Jesus, diante da presença dele, levando o teu espírito mesmo, né, na presença do Senhor. E vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tanto ensino que traz a nossa compreensão, como nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos nos relacionar contigo, a importância que o Senhor tem para nós podermos entrar diante da presença do Pai. E entendendo, Senhor, o que nós lemos hoje e aprendemos, nós nos colocamos diante do Senhor primeiro como Cordeiro de Deus para pedir perdão pelos nossos pecados, para lançar sobre Ti a confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. Perdoa-nos com o Teu sangue, nos limpa, Senhor, que o Teu sangue venha nos lavar, nos redimir e que todo aquilo que era condenação, que era transgressão, que nós cometemos, toda a consequência que veio sobre nós, trazendo até acusação e condenação de morte, seja queimado no altar do Senhor, onde é o juízo, para que não haja sobre nós nenhuma culpa, não haja sobre nós nenhuma acusação que nos condene na presença do Pai, porque nós queremos nos apresentar diante dele no seu trono, nós queremos entrar na sala do trono para poder conhecê-lo, poder adorá-lo, poder sentir a sua glória, o seu amor. Senhor Jesus, nós cremos e confessamos que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, que o Senhor é o Messias, o ungido do Senhor, enviado como salvação, e que o Senhor reina sobre os céus e a terra. Nós entendemos que está sobre ti toda a autoridade, no teu nome, Jesus, para libertar, para curar, para salvar, para trazer esperança, para trazer alegria. E é no teu nome que nós confiamos, Senhor Jesus, e declaramos que só serviremos a ti. A nossa aliança é através do teu sangue com o nosso Deus Altíssimo e nós não queremos abrir mão dela, Senhor. Então nos ajuda dia após dia a vencermos as tentações, a lermos a palavra e a usarmos como lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. Esteja à nossa frente, Senhor Jesus, em tudo que nós fizermos, que tudo que a gente decidir, antes nós
venhamos diante do Senhor pedir discernimento para saber se esse caminho nos conduzirá à vida ou à morte, se nos conduzirá à prosperidade ou, na verdade, à destruição. E nós cremos na provisão que vem do Senhor, nós declaramos que descansamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Pai supre em Ti, ó Senhor Jesus Cristo, e nós cremos nisso, nós confiamos nisso. E nós precisamos, Senhor, que o Espírito de Deus nos revele, nos dê discernimento através da palavra, para continuarmos reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e dessa forma a gente consiga discernir o que vem do Senhor e o que não vem, para lançar fora aquilo que for necessário, para abrir mão daquilo que for necessário e ao mesmo tempo para caminhar, Senhor, na reta justiça que agrada o Teu coração e agrada o coração do Pai. Senhor Jesus, nós cremos no Senhor como sumo sacerdote que nos leva diante do Pai e através de Ti nós queremos louvar o Teu santo nome, ó Pai. Nós queremos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, do nosso Salvador, render graças a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor eterno, pela Tua benignidade que nos atrai, Senhor, de forma surpreendente, de forma constrangedora, Senhor, nos busca através do Teu Filho, do nosso pastor, e nos conduz, Senhor, ao Teu aprisco, nos limpa, nos cura, sara as nossas feridas, nos dá vestes alvas, transforma o nosso pecado, que era vermelho como a carmesim, em alvos como a neve, e nós te agradecemos por toda essa libertação que o Senhor traz na nossa vida, pela tua comunhão, pelo teu amor, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar próximos de Ti através de Jesus, compreendendo a Tua vontade, compreendendo, Senhor, que nós devemos amadurecer, que nós ainda seremos corrigidos, que nós ainda seremos provados e que o tempo todo, Senhor, nós sejamos aprovados pela Tua palavra, pelos Teus olhos, e que pelo Teu fogo, Senhor, que provará os frutos que nós apresentaremos a Ti no grande dia. Senhor, como corpo de Cristo, nós também clamamos a Ti, Jesus, nos ajuda, porque assim como as tábuas do tabernáculo, elas eram revestidas tanto da redenção, da prata do lado de fora, como da glória do Senhor, do ouro por dentro, nós também somos assim. O Senhor nos cobre com a redenção, cobre a nossa vida e nós nos tornamos o tabernáculo do Senhor, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, nós nos tornamos habitação e morada do Deus eterno e de Ti, Senhor Jesus. E nós também compreendemos com esse estudo que estas tábuas que eram feitas de madeira de acácia, elas eram desentortadas, elas eram aplainadas, ajustadas, e elas possuíam aqueles pedaços para se encaixar umas nas outras. E o Senhor trouxe ao entendimento de que o corpo ele cresce bem ajustado quando ele se torna um na palavra, um em Ti e um em conhecimento, um na fé. Então, rejeita em nós, Senhor, toda doutrina mentirosa, todo ensino enganoso, limpa a nossa mente, o nosso coração e nos faz aceitar o ensino reto, Senhor, e rejeitar o ensino de falsos mestres e de falsos profetas, que são muitos hoje em dia. Senhor, há muitos que propagam mentiras como se elas fossem verdades e dizem que a fé em Ti, Jesus, crer em Ti é suficiente, mas crer em Ti sem crer naquilo que está escrito ou deturpando aquilo que foi escrito não é obra de um servo Teu e de um filho de Deus, muito pelo contrário. É obra do anticristo e nós não queremos compactuar com isso. Então nos ajuda, Senhor, a andar em retidão o tempo todo e a crescermos lado a lado, como corpo, em unidade e na força, Senhor, da Tua palavra e no poder do Espírito que derrama dons sobre nós para nos edificarmos uns aos outros e que o Senhor se alegre do Teu penoso trabalho, Jesus, e que o Pai se alegre de ver
o remanescente, declarando que Ele é santo, 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 junto com os serafins, junto com os anjos, que a gente possa, Senhor, habitar na Nova Jerusalém contigo e se alegrar de ver a tua promessa se cumprindo e que o Senhor é fiel. E não só ver a tua promessa se cumprindo na nossa vida, mas na vida do teu povo, Senhor. E nós apresentamos uma intercessão, clamando, Senhor, nos colocamos na brecha do povo de Israel, pedindo para que o Senhor perdoe, através do sangue de Jesus, os seus pecados, a falta de conhecimento, a dureza do coração, a cegueira espiritual, e que o Senhor, pelo teu Espírito, venha trazer, Senhor, um por um, daqueles que o Senhor sabe, que querem te adorar em espírito e em verdade, mas que estão ainda debaixo do engano, que eles sejam trazidos e que a sua palavra se cumpra nessa geração, Senhor. Que aqueles que são teus, que fazem parte da tua videira, que o Senhor plantou, eles sejam trazidos, Senhor, para a tua terra e replantados através de Jesus Cristo. No teu nome, Jesus, nós oramos, glorificamos, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor sejam dados a ti e que nós permaneçamos, Senhor, na tua presença todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Opa! Quase que eu encerrei aqui sem dar tchau. Ninguém tem dúvidas, ninguém perguntou nada. Graças a Deus estão todos bem. Então é isso, pessoal. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Se preparem para a semana que vem, né? Guardem esse tempo da semana que vem, porque vai ser um tempo muito especial. Eu espero que vocês acompanhem ao vivo, né? Não porque eu quero audiência aqui, mas porque em comunhão ao vivo, né? A gente está na presença do Senhor e as chuvas de bênção são derramadas, né? Nesse ambiente, o Senhor, ele se move, né? Depois você até pode ser abençoado assistindo posteriormente, mas acompanhar ao vivo é a gente estar aqui em comunhão como corpo de Cristo, né? Vocês não vão estar me assistindo, vocês vão estar louvando juntos, vocês vão estar na presença do Senhor, aí onde vocês estiverem, vocês estarão na presença dele junto comigo, né? Nós entraremos em comunhão como as tábuas, né? Envolviam o tabernáculo, nós estaremos na presença do Senhor para aprender, para ser edificado, para ser abençoado. Então estejam juntos comigo, juntos comigo, ficou estranho. Estejam junto comigo na segunda que vem às 8, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma boa semana, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês e até segunda que vem.